destaquei aqui uma primeira questão que me pareceu interessante, essa ideia de memória celular que ele está discutindo. Eu achei isso bem importante para compreender como é que de fato a cultura pode influenciar, enfim, na constituição, não propriamente como ele explica, né, na estrutura cerebral, mas como a cultura pode influenciar no comportamento. E aí ele traz uma passagem que ele diz que isso ocorre porque o uso de determinadas funções celulares pelo organismo, né, durante a sua vida útil, altera a estrutura dessa célula, levando ao que foi chamado então de memória celular. E que os desenvolvimentos culturais, eles podem ser transmitidos através de mecanismos genéticos, né? Então, assim como, por exemplo, a estrutura do cérebro, né, ela influencia a evolução, vamos dizer, da cultura. A cultura, por outro lado, influencia na relação com o cérebro. Essa parte me pareceu bastante interessante porque eu acho que por aqui abre-se um campo bastante assim profícuo, né, para os debates sobre a cultura e como é que a organização da cultura pode estar dialogando, vamos dizer, com as ciências duras, com a neurociência. E aí eu até queria levantar essa questão para saber em que pé anda isso ou se isso é uma posição dele, né? E aí ele traz uma citação aqui de que o relacionamento se assemelha a uma interação recíproca, né, na qual a cultura é gerada e moldada por imperativos biológicos durante o curso da evolução genética, a qual muda em resposta a inovações culturais. Né, um pouco que se fala em termos de influência da epigenética. Sim. Pois é, eu não conheço bem isso aí, tem uma literatura bem grande sobre esse assunto. O Edward Wilson, né, escreveu sobre isso, tem vários outros aí que escreveram sobre isso. Ele comenta isso, né, dizendo assim, olha, tem a estrutura genética do DNA, o DNA nosso é o mesmo em todas as células. Né, embora células diferentes, por exemplo, as células do meu olho, as células da minha pele, ou do meu fígado, eles têm o mesmo DNA. Então não é isso que faz com que essa célula aqui seja diferente dessas outras células aqui, as células do meu cabelo. Então o que acontece é que tem maneiras diferentes do DNA ser ativado, né? Dependendo do contexto. Então tem mecanismos assim moleculares que fazem com que diferentes proteínas sejam geradas em diferentes contextos. E aí esses mecanismos, então, esses mecanismos são mais fáceis de mudar. A mudança genética, propriamente dita, é uma mudança mais difícil, mais a longo prazo. Mas os mecanismos epigenéticos, quando é que uma célula é ativada ou desativada, sob que circunstâncias, eles são mais fáceis de ativar. E isso aí é o que produz, então, o Edward Wilson diz, produz uma natureza humana, uma cultura humana, né? Por que as culturas são diferentes, eu tenho que entender propensões mais para isso, mais para aquilo. Essa parte é mais fácil de ser mudada e pode mudar contextualmente. Então, então pode haver, né? Pode haver assim a produção de a modificação do contexto, a modificação do contexto pela nossa ação, né? Que a gente interfere constantemente no contexto ambiental, assim, da natureza e também no contexto social. A modificação disso, e até no ambiente subjetivo, a gente pode mudar por ações nossas, né? A pessoa faz meditação, toma determinados bebidas ou alimentos, pode trazer modificações nos nossos estados internos, mentais, subjetivos. Então, isso pode produzir, né, mudanças, ativar ou desativar certas reações da nossa parte. Então tem essa interação, é isso que ele está dizendo, tem essa interação da cultura com a modificação das capacidades, das habilidades, das disposições humanas, tem essa coevolução gene e cultura. Então tem uma discussão dentro da biologia evolutiva sobre isso, né? Tem gente que é mais assim geneticista, tem gente que é mais favorável a tese da coevolução, até da seleção de características de grupo e não características individuais. Então ele está dizendo isso, ele está se posicionando nesse debate. Agora ele não entra muito nisso, né? Ele não entra nesse debate, ele só menciona.
Sim, sim, exatamente. Porque teria um argumento, vamos dizer, mais tradicional da biologia, que falaria sobre a epigenética, que vai falar assim sobre situações comuns, como por exemplo assim, a alimentação do meu pai ou da minha mãe hoje, ela vai afetar o metabolismo, por exemplo, dos meus netos. Então, como esses disparadores genéticos se dão através do processo de mudança da alimentação, ou como pessoas que passam, por exemplo, por um trauma, podem ter descendentes naturalmente estressados por causa disso. Então, digamos, mas nesse caso aqui que nós estamos falando, é uma afirmação já muito mais forte, né? Talvez que ele abra o espaço para que a gente postule, né? De como nossas ações, nossos comportamentos culturais mais amplos podem talvez influenciar de maneira mais decisiva na forma como as gerações sucessivas vão entender e vão construir o seu próprio processo subjetivo. E tem uma coisa que se discute hoje em dia que é algum. Então antes do Darwin, né, havia o Lamarck. Então houve uma discussão ali, por exemplo, havia a suposição, né, de que, sei lá, tu usa mais um determinado membro ou órgão e ele se modifica, né? Então as girafas esticam o pescoço, esticam, e os filhos da girafa vão crescendo com pescoços mais altos. E isso se demonstrou falso, né? Não há essa modificação, por mais que então uma pessoa pode ser halterofilista, isso aí não vai modificar em nada a composição muscular dos seus filhos. Ela pode viver uma vida mais ela pode ser raquítica, né, fraca, não praticar nenhum esporte, ou praticar muitos esportes durante ser forçada a praticar muitos esportes durante a vida. Isso não vai afetar muito, assim, não vai afetar nada, na verdade, geneticamente, a predisposição para os seus filhos nascerem mais fortes ou mais fracos. Então, o Lamarck estava errado nesse aspecto. Agora, tem gente que sustenta que algumas características podem ser repassadas para 2, 3 gerações, tá? Podem modificar. E aí tem alguns exemplos, tem uma discussão contemporânea sobre isso. Mas isso que o McKilker está falando aqui sobre a influência da cultura sobre o cérebro é bem especulativo. Ele não menciona nenhum mecanismo específico pela qual isso aí está. Então isso aí foge um pouco, assim, eu acho, do escopo do livro dele. O que ele está comprometido mesmo é dizer, bom, tem diferenças entre os hemisférios cerebrais, primeira coisa, né? Tem diferença. Isso foi assim, ativamente selecionado, porque é uma diferença sistemática, não é uma coisa assim que a gente vê em algumas pessoas e não em outras, né? São características assim bem diferentes, e foi selecionado não só em seres humanos, mas em outras espécies, né? Animais também. Então não é algo assim aleatório, foi preservado pela natureza. E são consistentes as diferenças, né? São consistentes entre humanos, aves, outros mamíferos, né? Não humanos. E em geral, então com isso ele está comprometido, e a tese dele é que né, o hemisfério direito tem que a diferença básica entre o funcionamento dos dois hemisférios respeita a atenção. O hemisfério direito tem uma atenção mais assim vigilante, genérica, mais contextualizada, e o hemisfério esquerdo tem uma atenção mais focalizada, precisa, menos ambígua, mais descontextualizada e abstrata. E que isso, então, isso é a primeira tese. A segunda tese é que a atenção diferente produz experiências diferentes. Então, se eu estou com a minha atenção mais focada aqui, a experiência que eu vou ter dessa realidade para a qual eu estou inserido vai ser diferente se eu tiver uma atenção mais desfocada, genérica, ambiental, inserida no contexto, né? Isso é uma atenção diferente, produz experiências diferentes. E a experiência, portanto, a terceira tese, a experiência, portanto, que a gente tem do mundo são experiências diferentes. É como se a gente alternasse entre dois mundos, duas experiências de mundo, né? Com isso ele está comprometido. Agora, isso é a primeira parte do livro. A segunda parte do livro ele tenta mostrar que houve uma alternância entre períodos culturais em que os produtos da cultura parecem ter sido mais determinados ou predominantemente determinados por por um hemisfério ou outro do cérebro. Agora, exatamente como é que isso se dá geneticamente, ele não diz nada, né? Tem uma especulação ali, mas não é só uma especulação, eu acho, Alexandre.
Sim, sim, de fato, não compreendo que seja uma especulação, mas a mim, assim como cientista social, me interessou a possibilidade da gente poder explicar como é que as nossas ações no nível da cultura poderiam impactar outros níveis, como o próprio nível biológico, enfim, né? Eu conheço até outras teorias que postulam a respeito disso, todas marginais, obviamente, mas que falariam a respeito dessa ideia de como as nossas ações no nível cultural, elas criam cadeias de influência. Mas, claro, tudo isso é muito especulativo, sobretudo se fala da questão da genética, né? Aí ainda é mais especulativo ainda. Mas me pareceu uma frente a ser explorada, assim. Então, o caso clássico é o caso da alimentação, né? A alimentação é claramente apreendida, a gente aprende a comer certos alimentos, cozinhar alimentos, o domínio do fogo é cultural, né? Ninguém nasce sabendo fazer fogo ou cozinhar. E o tipo de alimento que a gente come é cultural também. Varia de uma cultura para outra. Claro que isso, em parte, é determinado pelo ambiente em que essas pessoas, diferentes grupos humanos vivem, né? Mas, por exemplo, tem algumas culturas, alguns grupos lá nórdicos, né, dos países nórdicos, em que dependiam muito, por causa do clima frio, dependiam muito do leite. E então eles lá desenvolveram, como eles cultivaram isso, certo? Eles cultivaram vacas leiteiras, enfim, ovelhas, não sei o que mais que eles cultivavam lá, criavam lá durante muito tempo. Isso foi selecionando naquela população lá, as pessoas são mais resistentes ou digerem melhor as proteínas do leite, mesmo quando adultos, porque os seres humanos em geral digerem com facilidade o leite quando são crianças e depois vão perdendo isso com o passar do tempo. E muitos adultos têm dificuldade, né, para digerir. Agora vendem no mercado esses leites sem lactose para essas pessoas que têm dificuldade de digerir a lactose, que é a proteína do leite. Mas esse pessoal lá da Dinamarca, da Noruega, estatisticamente, pegar aquela população lá, aquelas pessoas que são descendentes daqueles povos que vivem lá naquela região há muitos milênios, eles estatisticamente têm mais facilidade em digerir a lactose mesmo quando adultos do que nós aqui, por exemplo. Compreende? Então isso é algo que foi uma modificação na cultura, porque ninguém nasce sabendo criar vacas ou beber leite, né? Mas que afetou o desenvolvimento biológico deles lá. Certo? Tem muitos outros exemplos de fenômenos desse tipo do desenvolvimento. Bom, hoje em dia, por exemplo, a gente está estendendo, né, a vida humana por meios da medicina. A medicina é um produto da nossa cultura e certamente isso vai ter efeitos mais adiante na genética populacional. As pessoas hoje estão tendo filhos mais velhos, né? As mulheres antigamente tinham filhos quando eram adolescentes, né? Os adolescentes, muitos tinham filhos já. Continua havendo filhos adolescentes, mas é mais comum hoje em dia mulheres mais velhas terem filhos, até com 30, 35, 40 anos. Então, mais pessoas estão nascendo de mães mais velhas. Então, isso também tem um efeito na populacional, porque tende a estender a vida humana, né? Esse experimento genético foi feito com moscas, né? Moscas. Tem muitos experimentos genéticos que são feitos com essas moscas da fruta, porque elas têm um ciclo de vida muito rápido, com 40 dias, se não me engano. E então, tu pode ter várias gerações, ao longo de um ano, tu tem, né, pelo menos umas 10 gerações de mosca, tu pode ver a evolução das mudanças genéticas em 10 gerações durante um ano. Então é um bichinho propício assim, para fazer experimento genético, né? E aí um experimento que já foi feito com moscas é tu impedir elas de se procriarem antes, digamos, do 20º dia, que é metade da vida delas. E aí o que acontece?
muitas das moscas, quando chegam no seu 20º dia, já não estão mais em condições de procriar. Então, só as que estão em condições de procriar, as mais saudáveis, as que teriam naturalmente uma tendência a viver mais, né, procriam. Então, se tu fica sistematicamente impedindo as moscas de procriarem antes do 20º dia, o que acontece é que, ao longo de 10, 20 gerações, as moscas, em vez de viverem 40 dias, elas passam a viver 60, 80 dias. Tu entende? Isso está acontecendo na nossa cultura agora, em razão da pílula anticoncepcional e do ingresso sistemático, né, das mulheres na força de trabalho no século XX. Então, é provável que isso produza mudanças na nossa genética mais adiante. Né? Então, tem muitos exemplos disso. Agora, com relação exatamente ao cérebro, né, por que a gente teve produtos culturais mais do cérebro esquerdo, mais do cérebro direito, em períodos diferentes da nossa história, o McGilchrist não apresenta nenhum mecanismo ali, é só especulativo. Não se sabe, na verdade. A gente não sabe direito como é que funciona isso. Certo? Sim, de fato. E ele traz, inclusive, aqui a possibilidade de que a presença ou ausência de alguns estímulos elas afetariam o número de contatos sinápticos, né? Que é algo que até se fala hoje nos meios populares, a criação de sinapses, né? Que de fato eu creio que não é assim que funciona, mas se utiliza às vezes assim em psicologia popular a ideia de fazer determinadas coisas para criar conexões sinápticas, então para permitir que aquilo seja feito com mais facilidade. Então, essa diferença de atenção de um lado para o outro estimularia de alguma maneira a criação de novas organizações sinápticas, o que tenderiam a conservar determinadas formas de pensar, determinadas formas de atenção à realidade. Não sei o que o Wilton pensa a respeito disso, esse processo de construção de sinapses. Há uma forçação de barra evidente, né, no debate popular, mas ele traz aqui alguma possibilidade de pensar que sim, né, de que a ausência ou a presença de estímulos poderia afetar esse número de contatos sinápticos, fortalecendo alguns, eliminando outros. Eu acho que ele não se compromete com uma posição ou outra nesse sentido, ele está só especulando ali. Quais são as causas, ele não chega a entrar nesse debate, mas não sei, Wilton, tu tem alguma coisa a dizer? Wilton, tá aí? Alô? Eu sou mais lento. Ah, tá. Primeiro eu entendi que o movimento seria dos hemisférios, né, em direção à cultura, não necessariamente o contrário, da cultura influenciando, digamos, os hemisférios, né? Evidente, não geneticamente eu estou falando. Então. Mas essa questão última aqui das sinapses, sim, se percebe, isso é uma grande novidade, que há a chance do neurônio se regenerar, ele criar novas sinapses, né? E então essa coisa do estímulo, mas é estímulo de áreas cerebrais. Então, determinadas situações, sei lá, eu com 80 anos vou aprender a tocar piano, tá? E isso vai ativar áreas cerebrais que estavam desativadas, vamos ver se consegue ativar, evidentemente, né? E isso faz com que haja mais sinapses, né? Mais ramificações dos neurônios, enfim. Então isso é constatado já. Inclusive alguns medicamentos poderiam ativar essa questão, vamos dizer, de melhorar o funcionamento neuronal, com as divisões neuronais, com mais sinapses, enfim. Posso fazer só mais um comentário? A questão do trauma que o colega levantou é uma área que eu estudo, eu trabalho muito com ansiedade, é a área que eu mais gosto de trabalhar e estudar na psiquiatria, é a ansiedade, até porque foi uma área muito deixada de lado, assim. E a questão do trauma, o que se sabe, por exemplo, que essa tendência a ter
sintomas maiores, crises de ansiedade, ou própria síndrome do pânico, ou crises pós-traumáticas, enfim, isso seria geneticamente determinado. Isso acontece porque nem toda pessoa, frente à mesma situação estressante, tem sintomas, né, de pânico, por exemplo, de ansiedade. Outros lidam bem. Então, o que levaria a meu neto ou meu bisneto ter a chance de desenvolver crises de ansiedade não é que eu tive crise de ansiedade. Eu tive crise de ansiedade porque eu tenho uma tendência genética a responder mais intensamente a uma situação do ambiente. E isso geneticamente vai passar para o meu filho, para o meu neto, para o meu bisneto. Né? Enfim, não sei se... Só uma contribuição, né, que foi discutida. Mas essa questão última da sinapse, sim, você sabe que existem chances, e inclusive tem tempos, né, o cérebro está sendo formado mais ou menos até os 21 anos, então tem épocas a serem estimuladas, áreas a serem estimuladas, aprender música, aprender de diferentes coisas, vai ativar diferentes áreas cerebrais. Enfim, não sei se eu respondi. Eu fiquei com essa impressão. Eu fiquei com essa impressão também de que tem o central ali dele é da influência do cérebro para a cultura, menos assim como isso pode retroalimentar o desenvolvimento dessa ou daquela região do cérebro, né? E ele apresenta se tem uma dúvida, a gente não sabe por que houve, por que exatamente aconteceu esses movimentos assim pendulares, né, ao longo da cultura. Ele diz, parece que tem ciclos, né? Tem ciclos, tem na antiguidade. Rogério? Sim. Tem uma questão que ele comenta, que você botou no vídeo, assim, o hemisfério esquerdo ele tem uma tendência a ser mais positivo. Né? Sim. Inclusive, muitos tratamentos de depressão se estimula coisas concretas, assim, né? Que se sabe que são comandadas pelo hemisfério esquerdo. Se isso fez com que, ou seja, o hemisfério esquerdo tende à alegria, o hemisfério direito à tristeza. Se isso poderia ter contribuído, assim, resumidamente, tá? Assim, então, o esquerdo ele tende a um estado de alegria. Talvez isso possa ter feito, durante esses séculos, a escolha por ele, né, pelo hemisfério esquerdo, em função de ele dar uma sensação mais agradável que o hemisfério direito. Isso também mais ou menos se sabe. Tem isso, né? A gente pode especular, né? Ele acha que o hemisfério esquerdo é mais alegre, mas também mais iludido. Ele não tem noção assim dos limites, né? Não tem noção do perigo, não tem noção de quando ele está sendo enganado, né? Ele tem uma tendência a ubris, né? A se achar o máximo. Então, ele acha que isso se manifesta, né, em alguns comportamentos assim que a gente vê na sociedade contemporânea, né? Se manifesta, por exemplo, no comportamento de alguns políticos, em particular nos totalitários, né, no totalitarismo, mas também nas ideias assim liberais ou utilitaristas. Isso é algo que é comum, né? Tanto para liberais, utilitaristas, quanto para socialistas ou marxistas, e a ideia de que a gente pode resolver os problemas do mundo. A gente pode elaborar uma teoria, né, econômica, social, e por engenharia, por intervenção racional, modificar. E o lado, então, é uma ideia que alimentou assim o progresso político, né, desde a Revolução Francesa, a Revolução Americana, depois a Revolução Russa, tanto do lado da esquerda quanto da direita, mas que ele acha que isso é um produto típico do iluminismo, do tempo que a gente vive,
mas que é altamente perigoso, porque todos esses movimentos geraram os seus contrários depois. A gente teve o período do terror na Revolução Francesa, a gente teve o produto, assim, um desenvolvimento de uma sociedade consumista nos Estados Unidos, né, um capitalismo assim, meio de vidas vazias, infantilizadas, né, que é uma característica assim, da sociedade americana, também uma moralidade assim, purista, né, e na Revolução Russa teve também depois o período do stalinismo, do totalitarismo. Então, por outro lado, então, o lado esquerdo acha que pode mudar a sociedade, né? Que pode mudar o mundo, que pode resolver os problemas. Ele é mais otimista nesse sentido. O lado direito é mais conservador e pessimista. Ele acha que o mundo é um mistério, que tem sempre coisas que a gente desconhece e que, por mais inteligente que a gente seja, a gente não é capaz de apreender o mundo. Então, o lado direito é mais melancólico, mais pessimista. Mais religioso, mais artístico, né? E ele identifica uma veia predominantemente melancólica na arte, na música, na religião, embora haja né, música, cultura, música, pintura e formas religiosas assim que cultivam a alegria, predominantemente não é isso que a gente vê. E segundo ele, né? Isso a gente vê na mesma cultura brasileira aqui, né? Embora a gente tenha o samba, né? A gente tem também o chorinho, a gente tem a música sertaneja, aquela, né, de dor de cotovelo. A gente tem, mesmo no samba, a gente tem um lado mais triste, né? Tem a alegria, mas tem a tristeza junto, né? Então isso é típico da produção artística, ele diz. Bom, não sei, alguém quer dizer mais alguma coisa? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Tem uma coisa que eu queria comentar aqui. Essas divisões que ele fala de esquerda e direita, a gente tem muitas representações simbólicas disso, né, na história da cultura. A gente tem uma que ele chega a mencionar ali no livro, que eu não comentei no vídeo, que é a distinção que o Nietzsche faz entre o que seria apolíneo e o que seria dionisíaco na nossa cultura. Então, Dionísio é o deus do vinho, o deus da música, o deus do êxtase, o deus da entrega, o deus assim da sedução, da loucura, né? E da comunhão. E por outro lado, o Apolo é o deus grego das formas, das ideias, da pureza, da limpeza. E então a gente tem esses dois aspectos, né, da cultura grega antiga. E é claro que com Platão, Aristóteles predominou o lado apolíneo. Então o Nietzsche critica assim isso, né, em parte, que esse sacrifício da intuitividade, da vitalidade, dos instintos em benefício das formas abstratas. E, em parte, é isso também que o McGilchrist está dizendo aqui. Isso se manifesta no romantismo como uma oposição entre o espírito e a letra, né? A gente tem a manifestação assim, formal de uma ideia, de um pensamento, de um modo de vida, mas tem um espírito que está por trás daquilo, que anima aquilo, e que é em parte desconhecido, que é implícito, que não se manifesta. A gente tem essa distinção também em Kant e em outros, né, entre intuição e conceitos. A realidade se apresenta por nós intuitivamente, né, a sua singularidade, e a gente depois pensa essa realidade por meio de conceitos. E a gente tem na cultura popular a distinção que se faz entre a experiência, a sabedoria e a inteligência. Uma pessoa pode ser muito inteligente, mas não ter experiência, não ter sabedoria, né? Ela pode ser muito inteligente e viver uma vida equivocada, porque ela não tem experiência. Então a sabedoria não vem da inteligência, né? A sabedoria vem da experiência. E na cultura popular, na música, sobretudo, a gente vê essa oposição seguidamente entre o coração e a mente, né? Então tem essas divisões assim. E eu mandei agora para vocês aí uma música que fala um pouco disso. Não sei se vocês conhecem, depois vocês assistam. Eu vou colocar o link depois para enviar o link para vocês verem.
E outra coisa importante que o McGilchrist comenta, que eu me esqueci de dizer no vídeo, é a respeito da diferença que há entre o modo da gente experimentar a arte, a cultura em geral, né? Que na arte assim, clássica, na arte romântica, na arte do Renascimento, as obras artísticas, elas não eram apenas assim observadas, não eram coisas que nem a gente hoje em dia a gente vai no museu, né? Então a gente olha aquilo de fora, observa como espectadores. A gente vai às vezes vai num teatro para assistir um concerto musical, um show musical, e as pessoas ficam sentadas escutando aquilo. Então a gente bota para tocar, né? No aparelho em casa e fica escutando aquilo. E isso é bem diferente das formas culturais, artísticas da antiguidade, das sociedades assim mais menores, né, mais da vida mais paroquial no interior, que nem se tinha antigamente, em que as atividades, ou que nem a gente vê, por exemplo, nos índios brasileiros até hoje, né, a música, a dança, a produção artística é algo vivido, quer dizer, aquilo lá faz parte de um ritual de participação, tu está inserido, tu canta e dança junto, tu não assiste as pessoas cantando, tu não fica sentado ouvindo os outros cantar, tu vai lá e participa, então aquilo é um ritual no qual tu está inserido, né? Então há esse modo que a gente tem hoje de pendurar quase na parede, ou ir a museus para olhar as coisas só. Então aquilo não faz parte da nossa vida, é algo que a gente aprecia, né? Tu se sente atraído por aquilo, tu vai lá e escuta, mas tu não participa daquilo. Então são modos diferentes também de se inserir. Então um é a postura assim, do observador, né? Do hemisfério esquerdo, que observa aquele objeto lá, e outro é o do hemisfério direito, que se insere naquela realidade que nem a gente se insere na natureza, no ambiente social, né? Tu faz parte daquilo, aquilo faz parte de mim, eu não sei bem como, mas eu estou ali, né? Então são modos diferentes de viver. A outra coisa que ele chama atenção, que eu achei interessante no livro, ele faz um comentário breve ali sobre música e arquitetura. Ele diz, a música e a arquitetura, diferente do romance, do teatro, da poesia, eles não têm propriamente um objeto, né? A música instrumental, pelo menos, não tem um objeto. Não, a música instrumental não é sobre, tu escuta sei lá, uma sinfonia do Mozart, sei lá, aquilo não está falando de nada, sobre o que é aquilo, é uma música apenas. Então não tem provavelmente um objeto, né? Até uma poesia tu pode dizer, está falando do amor, está falando do relacionamento, está falando da morte, está falando disso, daquilo, mas quando tu escuta uma música instrumental, tu não sabe sobre aquilo, então não é propriamente sobre alguma coisa. A mesma coisa com relação à arquitetura, né? A arquitetura não é sobre alguma coisa. Ela é, sim, bom, tem as casas, os prédios que são construídos para determinada finalidade. Agora, por que é construído num estilo ou no outro estilo? O estilo arquitetônico não é sobre alguma coisa, sobre isso, sobre aquilo. Então, mas enfim, então eles expressam determinadas atitudes, estilos musicais, músicas diferentes, né? Expressam atitudes, sentimentos, modos de se inserir, fazem com que a gente veja através daquilo ali uma maneira de viver diferente, né? Ou se identifique de maneira diferente com aquilo. E então ele contrasta, por exemplo, a gente pega essa arquitetura, por exemplo, positivista aqui do final do século XIX no Rio Grande do Sul, certo? Que é uma expressão típica, por exemplo, a gente vai no mercado público, aqui em Porto Alegre, o mercado público é todo simétrico, né? Tem aqui as janelas todas iguais, as portas todas iguais, o mercado público todo dividido assim, em metades iguais. O prédio da prefeitura de Porto Alegre também, um outro exemplo típico da arquitetura positivista do início do século XX. A Faculdade de Direito da URGS é um prédio também do início do século XX, todos são representantes dessa arquitetura positivista. Então, são produtos típicos do hemisfério esquerdo. Então, a gente tem assim um amor pela simetria. E quando a gente vê as obras de arte, né, que nem eu mostrei para vocês aquela pintura, aquele ícone de Jesus ali, Jesus Pantocrator, vê que os dois lados do rosto não são simétricos. Então não tem esse apreço, o lado direito não tem esse apreço pela simetria que tem o lado esquerdo do cérebro. E o McGilchrist comenta que isso é recorrente, né, nesses períodos assim, no período clássico lá da arte grega do século 6, 5, 4 a.C., havia esse apreço pelas assimetrias, pelas singularidades, pelo movimento, que depois se perdeu, por exemplo, na arte romana.
em que a gente tem um apreço muito maior pela simetria, né? Pelo indivíduo sendo apresentado como instância de uma categoria, de um todo, e não pela sua singularidade. Então, muitos detalhes assim, né, para qual ele chama atenção nesses movimentos pendulares da nossa cultura, né? Então, a gente tem período clássico grego, depois Roma, Idade Média, depois Renascimento, depois Reforma, Iluminismo, Romantismo, e agora o período contemporâneo. Tem um movimento assim sempre pendular na produção cultural da nossa história aqui ocidental. E essa arquitetura engajada foi uma característica do século XX também, né? Não só no mundo inteiro. No Brasil nós tínhamos o caso de Brasília também, que foi pensada dentro dessa perspectiva pelo Niemeyer. Ele sempre defendeu muito aquela construção que ele fez, que algumas pessoas criticavam por ser não funcional, talvez, né? Ou por não ser uma coisa acolhedora, e ele justificava que toda aquela construção ela se remetia vamos dizer assim, a consolidação de uma ideia de país, de uma ideia que se queria passar, uma ideia de nação, uma ideia de grandiosidade, não propriamente para ser algo confortável. Então, as formas tudo justamente para indicar um norte. Exatamente, tem uma ideia ali que está guiando. A mesma coisa eu vejo aquilo, eu não sei também, se quiser que os arquitetos aí, como é que eles interpretam, mas essa arte, arquitetura contemporânea, né? Ou a gente tem a busca assim da funcionalidade, né? Então os prédios assim que a gente, sei lá, os prédios aqui do campus do Vale da URGS, né? São prédios funcionais, não tem beleza estética nenhuma, não. São horríveis de feios, né? Se tu for ver bem assim, se tu for ser rigoroso, são bem feios, né? E em geral os prédios aqui em Porto Alegre são feios, porque são construídos por engenheiros e têm interesse na funcionalidade apenas. Então são caixas de sapato. Ou então tu tem essas obras grandiosas, assim, né, que são feitas com base em princípios, em ideias. Então tu tinha simetria lá dos positivistas, e aqui com Niemeyer tu tem essa ideia de uma certa ideia de nação, de grandiosidade, mas tu não tem nenhuma organicidade ali, tu entende? Não são obras assim feitas para moral, para se viver, as proporções não são humanas, né? Exatamente, faz um recorte com a natureza muito flagrante, né? Na medida que ele tira árvores, tira uma série de coisas e mantém o concreto acima de tudo como uma vitória sobre a natureza. Então, o rejeitar essa maior harmonia com o meio natural, algo bastante romântico, é assim, ausente basicamente na arquitetura do século XX. Eu acho que onde a gente vê assim uma arquitetura mais harmônica, né, pelo menos assim que me ocorre agora, é na arquitetura, por exemplo, japonesa, zen, tradicional, né, e tem aquele arquiteto americano, Frank Lloyd Wright, também, que incorporou esses aspectos aí japoneses na arquitetura dele, também tem coisas bem interessantes lá. Mas claro, a gente tem aqui e ali manifestações disso no mesmo século XX, né, de uma arquitetura mais assim orgânica, né. Mas o que predominou na cultura do século XX não foi isso. Bom, Rogério, uma outra questão que eu queria levantar aqui a respeito desse debate entre Ocidente e Oriente, agora tu falasse aí, eu me lembrei, né, que o McGilchrist, ele reconhece, né, que ficaria impossível assim tratar do caso do Oriente, ele não dá muito destaque a isso, não, o livro ficaria enorme, né, mas ele traz algumas pistas ali de que no Oriente esse processo dos dois hemisférios seria mais equilibrado, pelo menos foi assim que eu entendi, é uma relação mais simbiótica. E aí ele cita lá o caso do Japão, como onde tu tem assim um exemplo de uma rede social que ela é mais interconectada, no sentido de que o individual e o social são valorizados igualmente, diferente das culturas ocidentais, onde tu teria um individualismo mais flagrante, né? E aí no que diz respeito às religiões, é interessante como o Oriente, as religiões orientais, pelo menos, elas parecem manter, por exemplo, assim, o próprio conteúdo daquilo que seria o esotérico mais protegido, ao contrário das religiões ocidentais, onde os elementos esotéricos eles foram sendo desidratados ao longo do tempo, né? Eles foram se tornando cada vez mais marginais. E justamente por esse elemento esotérico, esse elemento mais vinculado ao lado direito das experiências propriamente religiosas,
essa marginalidade nas religiões ocidentais, ela fez com que surgisse, através do tempo, movimentos de oposição. E daí eu cito aqui, por exemplo, o século XIX, onde ele está se referindo como um movimento do lado esquerdo. Nós tivemos aí a ascensão do movimento do transcendentalismo, os novos movimentos religiosos que estavam buscando trazer esse esoterismo perdido, né, que eram basicamente em cima de elementos orientais, onde lá no Oriente, as religiões do Oriente mantinham isso. Né, e no próprio século XX também o movimento New Age, ele atualiza esses preceitos lá, dos novos movimentos religiosos e do transcendentalismo do século XIX, e ele traz também esses elementos orientais, né, na segunda metade do século XX, elementos que ficam, de certa maneira, pelo pensamento ocidental, vamos dizer, são colocados de lado. Então, esse Oriente mais equilibrado, de certa maneira, ele aparece nessas tensões ao longo dos períodos históricos. Não sei se te parece também dessa forma. Pois é, eu não sei dizer, eu não saberia dizer, eu não tenho conhecimento suficiente para falar disso, eu acho. Vamos ver. Eu acho que isso é um tema bem vasto, assim, né? São reações... Mas, assim, é provável que... Eu acho provável que haja também esses movimentos pendulares no Oriente, né? Embora eu desconheça. Mas eu acho provável que haja. Porque a gente vê coisas assim no Oriente também, né? Tem assim... tem coisas parecidas que acontecem com... por exemplo, no século XX aconteceu aquela... a Revolução Comunista na China, a Revolução Cultural, que eles chamam, que lá, então, foi algo que o McGill cresceu. Eu acho que deveria chamar como um movimento típico do hemisfério, um produto típico do hemisfério esquerdo, né? Tem, assim, uma espécie de padronização brutal da cultura, eliminação da tradição cultural chinesa, ou tentativa de, né? Mas, claro, a relação dos indivíduos, a inserção dos indivíduos na sociedade é diferente no Oriente e do Ocidente. Eles não têm essa... Eles têm uma identidade bem mais comunitária do que nós, né? A gente tem uma afirmação maior no Ocidente da individualidade. E isso começa lá desde o cristianismo, e antes até, talvez, com os gregos, mas certamente no cristianismo, depois no liberalismo, e isso não tem, eu acho, nada equivalente a isso. Talvez tenha, e eu desconheço, mas assim, não parece ter algo tão saliente nesse sentido nas culturas orientais, né? E então eu não sei dizer, Alexandre. Me chama a atenção uma coisa assim com relação à nossa cultura brasileira, né? Que a nossa cultura brasileira, nós somos herdeiros do Ocidente, mas a gente está aqui meio misturado, né? Entendeu? Os portugueses vieram para cá e eles se misturaram aqui com os índios, depois com os africanos. Então a nossa cultura tem aspectos assim que são a nossa cultura brasileira agora, estou falando. Ela tem aspectos assim europeus, mas tem aspectos que não são europeus, né? E isso a gente vê nas manifestações artísticas brasileiras, no carnaval, que é por exemplo, o carnaval. Carnaval é algo estranho, né? O tipo de carnaval que a gente tem no Brasil, não sei se vai continuar isso agora no século XXI, mas a gente tinha até, ou tem ainda. O carnaval não o que é o carnaval? É uma celebração do quê? Não é uma comemoração de algo, tu entende? Que nem tem festa disso, festa daquilo. É uma celebração sem propósito, despropositada. E há uma cultura, a cultura carnavalesca é uma cultura participativa, né? As pessoas, elas não ficam... Claro que depois criaram sambódromos, as coisas que eram arquibancada, mas isso é bem recente. E em muitos lugares o carnaval ainda tem o carnaval de rua no Nordeste, no Norte, e mesmo no Rio de Janeiro, São Paulo, tem aqueles blocos de rua, então as pessoas participam daquilo, elas não vão lá só para assistir, elas vivem o carnaval. E no carnaval as pessoas trocam de papel, né? O rico se veste de pobre, o pobre se finge de rico, o homem se veste de mulheres, né? A mulher se veste de sei lá o que, de homem, de sei lá o que ela quiser. Então tem essas inversões, né, todas que acontecem durante o carnaval. Isso é muito assim diferente, né? Isso é um
é um fenômeno muito diferente daquilo que a gente encontra na cultura tipicamente europeia. Então tem uma mistura ali dessas trocas, inversões do perspectivismo indígena, tem a música que tem essa herança, o samba, né, que tem essa herança africana. A gente vê também isso nas religiões brasileiras, né, na Umbanda, no Candomblé, que são, enfim, foram produzidos no Brasil e depois modificaram, né, as outras. O cristianismo no Brasil é bem diferente do cristianismo de outros, da Europa, dos Estados Unidos. E então a gente tem uma cultura aqui que é uma mistura de outras culturas, né? E, enfim, eu acho isso também meio enigmático e interessante. Eu não sei bem o que fazer disso, né? O que dizer, o que pensar. Talvez uma celebração de origem pagã em relação ao início da primavera no mundo europeu, né? Pelo período de março, fevereiro, março. Sim, mas como hoje em essas dia... celebrações dionisíacas aí aconteciam justamente nesse período para marcar o início da primavera, em que a Mãe Terra estava aí dando toda a sua fartura. Então, talvez Claro, esses o elementos, de certa carnaval... maneira, persistam nesse arquétipo dionisíaco aí que... Pode ser, né? Só que se tu for perguntar aí para as escolas de samba, nenhum deles vai te dizer isso, né? Claro, claro. E a gente nem, enfim, né? E nos trópicos não tem essas estações tão bem marcadas, né? A gente tem, então, no norte, no nordeste, tem a estação seca e a estação chuvosa. Não tem inverno, verão, primavera. Que nem a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem ainda, né? Primavera, verão, outono, inverno. Se tu for ali para Brasília, para o Nordeste, não é tão assim. Então fica difícil comemorar a primavera que nem se comemorar na Europa, né? Pois é, mas eu não sei bem o que pensar dessas coisas. Eu não sei, o Wilton, o Daniel, querem dizer alguma coisa? Alexandre, tu quer comentar mais alguma coisa? Não. Do carnaval eu achei interessante a análise de vocês, nunca tinha pensado desse modo. É bem interessante. Esse carnaval Rogério, que é uma festa ao Rei carnaval... Dionísio, está posta. A questão é quais são esses elementos aí que criaram esse sincretismo e como eles foram montados ao longo do tempo, né? Mas enfim, interessante. Na verdade, isso pode ser considerado um elogio ao carnaval, uma festa mais anárquica ainda, que não se consegue remeter nem fazer relações maiores com os motivos, nem o porquê ela se apresenta daquela forma, né? Eu acho, é uma coisa... É claro que o carnaval tem coisas assim horríveis, né? No carnaval também, mas é uma coisa, é um produto da cultura brasileira que é muito assim peculiar e rico e diferente, né? Tem uma coisa aqui que acontece que é nossa, que é diferente. Então tem algumas pessoas que já escreveram sobre isso, antropólogos, tem os livros do Roberto da Mata que falam disso, um antropólogo carioca, que são bem interessantes. Recentemente como é aquele Eduardo Gianetti, um economista, também meio filósofo, ele escreveu um livro que fala um pouco disso também, mas é algo que é interessante a gente pensar, porque a nossa cultura não a cultura brasileira é uma cultura, ela é diferente da europeia, ela é diferente da americana, é diferente da africana, embora a gente tenha influências de todas essas regiões aí, né? Então tem algumas coisas que acontecem nesses outros lugares que são absorvidas aqui de maneira diferente. E certamente o carnaval não dá para dizer que o carnaval seja uma festa assim, seja uma festa de tipo uma, sei lá, ela não é guiada por nenhum princípio, por uma ideia, ela é certamente anárquica, não tem nenhuma simetria, não tem nenhuma ordem ali, né? Na verdade tem esse lado dionisíaco mesmo, que é bem acentuado.
e ele é acentuado de uma maneira diferente, né, de outras festas de Janes. Porque se tu vai nos Estados Unidos, tem festas lá que são janesicas, mas aí são meio perversas, são meio assim... se tu vai, se tu vai naquelas festas de carnaval também, eles chamam de Nova Orleans, por exemplo, nos Estados Unidos, é diferente, né? Tem uma coisa lá que é diferente, que as pessoas ficam bêbadas, meio violentas, meio... enfim, o elemento assim da dança está mais ausente, a música não é tão, enfim, mais caótica, é mais degenerada, eu acho. E aqui não, aqui tem uma coisa mais sofisticada nesse aspecto. Mas enfim, sei lá. Até quando é que isso vai durar, né? Porque as coisas estão mudando muito aqui no Brasil também.